Bom dia, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, amém? Glórias a Deus, aleluias. Grande é o Senhor na minha e na sua vida, que nos dá a vitória. Quero louvar a Deus pela sua vida, por você tirar um pouquinho do seu precioso tempo e passar por aqui, pelo canal Deus é Fiel e Cuida de Nós. Louvo a Deus por você se inscrever, muito obrigada por me ajudar nesta obra. Continue se inscrevendo, continue deixando o seu pedido de oração. Eu sempre oro por todos que me pedem oração aqui, eu oro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, oro, consagro, né? Louvado seja Deus, aleluias. Não desistam, não desistam. Continue perseverando, que Deus é fiel para te dar a vitória e colocar tudo no seu devido lugar. Hoje nós vamos para mais uma videoaula, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A aula de hoje é a aula de número 9, é essa daqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Estamos no nosso segundo trimestre de 2024, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia, glórias a Deus. A revista é essa daqui, glória a Jesus. Louvado seja Deus, aleluia, essa daqui, glória a Deus. E hoje nós estamos na lição de número 9, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que tem por tema assim, resistindo à tentação no caminho, aleluia, louvado seja Deus, glória a Jesus. Vamos orar ao Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, graças te dou por mais um dia, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede. Deus, toma minha vida, me usa, Deus amado, como um instrumento nas tuas mãos, meu Senhor, para ministrar a tua palavra. Deus, toma, Pai amado, cada pessoa, cada servo teu, cada visitante que passar por aqui, Senhor, e fala, Pai, a cada coração, em nome de Jesus. Amém. Seja conosco, esteja conosco, fique conosco, em nome de Jesus. Amém. Amadas, louvado seja Deus, aleluia. Lição de número 9, glória a Deus. Tem o tema resistindo à tentação no caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O texto áureo diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Porque a carne, ela gosta de pecar. A carne, ela gosta, louvado seja o nome do Senhor Jesus, das coisas do mundo. A carne, ela não gosta de Deus e nem gosta das coisas de Deus. A nossa carne, ela nos afasta do Senhor. Por quê? Porque as atitudes dela, as obras da carne, louvado seja o nome do Senhor Jesus, é pecar. E o pecado nos afasta de Deus. Mas o Espírito, louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, o nosso Espírito gosta das coisas de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E o Senhor, ele diz, né, que nós devemos andar em Espírito. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mateus 26, 41, né? Está este versículo, né? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Verdade prática diz, no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Então, triunfe sobre a tentação na manhã deste dia. Amém? Vamos triunfar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Na presença do Senhor. Glórias a Deus. Aleluias. A leitura bíblica em classe diz assim. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, que está em Mateus, no seu capítulo 4, verso 1 até o 11. Jesus, né, depois do seu batismo ali, o próprio Espírito de Deus conduziu Jesus, aleluia, ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a palavra vem nos dizer, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, aí ele veio a ter fome. E diz a palavra que chegando-se a ele um tentador, aleluia, diz, se tu és o Filho de Deus,
mande que essas pedras se tornem em pães. Satanás, ele é astuto, Satanás, ele é sagaz, não devemos brincar, aleluia, com ele, porque ele tentou Jesus com a pequena pedrinha. Ele diz, transforme ela em pão e está tudo resolvido. Mas Jesus sempre estava ligado com Deus, fazendo a vontade do Senhor. Louvado seja Deus. E Jesus diz para Satanás, ele, porém, respondendo, Jesus disse, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aleluia. O tempo hoje é de nós andarmos ligados, estarmos com os nossos olhos abertos, nossos olhos espirituais abertos. Aleluia. O tempo hoje é de estarmos vigiando, é de estarmos orando, fugindo da fofoca, fugindo do engano, fugindo da mentira de Satanás, porque ele sempre está pronto a preparar um laço para as nossas vidas. Aleluia. Glória a Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Satanás, ele conhece a Bíblia melhor do que eu e você. Satanás, ele conhece a palavra de Deus melhor do que nós. Então, pare com isso de estar querendo triunfar, aleluia, em cima da mentira, em cima do engano, em cima, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do pecado, porque você não vai conseguir. Aleluia, porque destas coisas gosta o inimigo. Você e eu, nós só vamos conseguirmos triunfar na presença de Deus se nós fugirmos do pecado. Tudo que ele falou com o Senhor Jesus, ele usava a palavra, ele dizia, está escrito. Os falsos profetas, eles usam a palavra de Deus, mas eles não obedecem à palavra de Deus. Eles usam a palavra de Deus para extorquir de mim e de você, mas eles não vivem a palavra de Deus, eles não praticam a palavra de Deus. E eles chegam como sutil. Chega sutil. Entendeu? Chega falando coisas que o diabo vê a gente fazer, como quando a gente se ira, quando nós nos iramos, e pecamos contra o nosso irmão, quando alguém está fofocando, ele está vendo, quando alguém compra e não paga, ele está vendo, quando alguém tão inimigo, ele fala de coisas que ele vê, porque a Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, porque ao nosso redor está o anjo do Senhor. Mas ao nosso derredor está Satanás procurando alguém que ele possa tragar. E ele está bramando como leão. Então o tempo é de nós vigiarmos, estarmos atentos às coisas do Senhor. Satanás, ele transporta o Senhor Jesus, aleluia, a cidade santa e coloca ele sobre o pináculo do templo. E ele diz, se tu és o Filho de Deus, sempre colocando dúvida. Como que ele chegou ali para Eva? Colocando dúvida no coração de Eva. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Então, vamos ficar atentas e atentos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Atentas, as mulheres e atentos os varões. Fiquem atentos. Porque Satanás, ele não desiste nem de mim e nem de você. Aleluia. Ele diz, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito. Aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Aleluia. E tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Ele usou o Salmo 91 para falar com o Senhor. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente, Satanás o transportou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A um monte muito alto. E mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Satanás mostrou a Jesus toda a beleza desse mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isto te darei se prostrando me adorares. Aleluia. Jesus, ele chega e diz assim, então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Só com essas palavrinhas o Senhor expulsou Satanás, mandou ele cair fora do caminho dele. Mandou ele cair fora.
Nós expulsamos Satanás e as obras dele. Aleluia. Com a palavra de Deus. Nós fugimos do pecado com a palavra de Deus. Nós vencemos o inimigo com a palavra de Deus. Aleluia. Nós vencemos a tentação com a palavra de Deus. Nós fugimos do embaraço do pecado com a palavra de Deus. Aleluia. Sem a palavra de Deus nós não conseguimos chegar e nem chegar a lugar nenhum e nem fazer nada. Aleluia. Tudo é a palavra de Deus. E diz aqui a palavra que louvado seja o nome do Senhor Jesus. O Senhor, ele diz, então disse-lhe Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. Então o diabo o deixou. E eis que chegaram os anjos e o serviram. Os anjos do Senhor estavam ali para servir, aleluia, ao Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Louvado seja Deus, aleluia. Nós, irmãos, vamos aprender nesta lição, que o crente, ele é desafiado, louvado seja o nome do Senhor Jesus, todos os dias, a abandonar, aleluia, a fé em Cristo. Isto acontece de várias maneiras, aleluia. Acontece através, da tentação, por meio da tentação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, como o inimigo tentou o Senhor ali naquele deserto. A tentação é algo terrível, porque você tem que ser forte no Senhor para poder abandonar o vício do cigarro, da cachaça, do adultério. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, da ladruíce, aquela pessoa que gosta de roubar, não consegue ver nada alheio que ele pega. Tudo isso é vencido com a palavra de Deus. A fofoca, a inveja, o engano, tudo. Nós só conseguimos abandonar essas práticas, deixar as obras mundanas com a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Sem a palavra de Deus, nós não conseguimos fugir do pecado. Com a palavra de Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nós fugimos, aleluia, das obras da carne. João, o apóstolo João, ele aponta 3 áreas da natureza humana que ocorrem os desejos para a gente pecar, para o homem pecar. Que primeiro é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, que está em 1 João 2, 16, 17. Então, louvado seja o nome do Senhor Jesus. A concupiscência da carne, que tem os desejos, carnal, dos olhos, aquilo que a gente vê, e a soberba. Aquela pessoa que é soberba. Satanás, ele foi expulso do céu por quê? Por causa da soberba dele. Ele quis ser mais que Deus, ele queria dominar tudo, ele queria sentar no lugar do Senhor e o Senhor o expulsou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluias. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Então, nós sabemos que a tentação sempre vai estar na nossa caminhada, na nossa trajetória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sempre seremos testados. Aleluia. Sempre seremos testados. O Senhor sempre vai, louvado seja o nome do Senhor Jesus, nos provar. O Senhor vai sempre nos provar. Agora o inimigo, ele tenta. O Senhor nos prova e o inimigo, ele tenta, porque ele é o tentador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Deus. De acordo, irmãos, com a palavra de Deus, a tentação pode vir primeiramente do diabo, que está em Gênesis 3, e também de dentro, de nós, do ser humano, que está em Tiago 1, 14 e 15. Ela tem origem no diabo quando o seu objetivo, semelhantemente ao que aconteceu com Jesus, é de desviar-nos da rota de nossa missão e propósito de vida estabelecido por Deus. Satanás, ele sempre vai querer tirar o nosso foco, vai sempre querer nos atrapalhar, nos desviar do caminho.
nos afastar de Deus. Já a que nasce de dentro do ser humano tem a ver com os vícios da alma. Aleluia, quando no lugar de darmos primazia ao fruto do Espírito, né, entregamos-nos à atração, né, às atrações, né, ao engodo e ao deleite da concupiscência da carne, que são os prazeres, né, carnais. Ambas as vias da tentação se processam na esfera humana. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Na epístola de Tiago, né, a epístola do apóstolo Tiago, está escrito: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Então Deus, ele é santo e jamais ele vai nos tentar. Quem tenta a gente a pecar é o inimigo. O Senhor, ele nos prova, como ele provou o povo ali no deserto. Aleluia. Glória a Jesus. É verdade que há aprovação que vem da parte de Deus para aperfeiçoar o caráter do crente, né? Então, Deus, ele vai sempre nos provar para forjar o nosso caráter. Contudo, né, um teste que inicia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao mal não vem de Deus. Tudo aquilo que você vê que você vai pecar, fuja, porque não vem do Senhor. Ou seja, as ações que evidenciam uma vida dominada pelas paixões carnais são de inteira responsabilidade humana. Então, quando eu peco, é responsabilidade minha, não é do Senhor. Não foi o Senhor que fez eu pecar, foi eu que quis pecar. Eu dei lugar à minha carne para pecar. Ainda que o inimigo possa nos persuadir a cair na tentação, esta se dá no campo da esfera humana e terrena. Então, ainda que o inimigo ele tente, né, quem tem o controle sou eu. O passarinho ele pode até pousar, né, na minha cabeça, mas eu não vou deixar ele fazer o ninho. Está lá escrito em Gênesis. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No livro de Gênesis está escrito: o passarinho ele pode até pousar na nossa cabeça, mas quem permite ele fazer o ninho sou eu. Aleluia. Então, às vezes a pessoa pede: eu pequei porque Satanás tentou. Não. Ele pode até, né, lançar ali, colocar algo ali na sua frente para você pecar. Mas quem vai permitir dizer ali se você vai cair ou não é você. Se você resolver decidir a fugir do pecado, ele vai fugir de você. Porque a palavra de Deus diz que nós devemos resistir ao inimigo. Devemos fugir dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E devemos nos sujeitarmos a Deus. Então, quando nós nos sujeitamos ao Senhor, o inimigo, ele foge de nós. O inimigo, ele foge, aleluia, de mim e de você. Por quê? Porque eu me sujeitei a andar com Deus. Eu me sujeitei às vontades do Senhor. Então, ele vai ter que fugir, o inimigo vai ter que fugir da minha vida. Então, a tentação, ela é um fenômeno que ocorre na esfera da natureza humana. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. De acordo com o Evangelho de Mateus, após o batismo de Jesus, o Espírito Santo conduziu ao deserto. Foi o próprio Espírito que conduziu ao deserto. Aleluia. Foram 40 dias, sendo que tentado por Satanás. Uma intensa batalha espiritual contra o adversário, o príncipe deste mundo. Então ali o Senhor passou 40 dias, né, em batalha espiritual, sendo tentado pelo inimigo. Louvado seja o Senhor Jesus, que ele é o príncipe deste mundo. Aleluia. Louvado seja Deus. O objetivo de Satanás era fazer o quê? Era fazer com que Jesus desviasse do seu propósito. Porque o propósito de Jesus era o quê? Nos salvar. Aleluia. Satisfazendo desejos e necessidades. Aleluia. Então, desejos e necessidades. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que o Senhor estava ali sentindo naquela hora, que era a sede, era a fome, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, Satanás, ele foi tentar onde? Na área, aleluia, no desejo ali, no que Jesus ali naquele momento estava precisando, que era de água e de pão. Mas Satanás, né, ele foi tentar nesta área. Ele transforma essa pedrinha em pão, né? Está tudo resolvido. Mas o Senhor não desistiu de mim, nem desistiu de você, quando ele continuou firme e forte
né, no propósito a qual Deus havia, né, designado ele. Aleluia. Deus enviou Jesus, aleluia, para salvar a mim e a você, para salvar a humanidade. Então o Senhor, ele não desviou do propósito de Deus. Então ele não cedeu às vontades de Satanás, aos caprichos de Satanás, né? Então, ao contrário, né, tudo que Satanás está oferecendo ali a Jesus era ao contrário à vontade de Deus. Por isso houve, né, ataques intensos do maligno contra o nosso Senhor. Ele atacou na comida, ele atacou nos prazeres, ele atacou na concupiscência dos olhos, né, mas o Senhor não cedeu. Não cedeu. Glória a Jesus, que resistiu sabiamente por meio da oração e do jejum. Jesus, ele venceu Satanás com a palavra, a oração e o jejum. E muitas das vezes a gente vê o crente querer vencer Satanás e não ora, não jejuma e nem lê a palavra. Aleluia. Como que vai vencer? Louvado seja o nome de Jesus. Então, o Senhor, ele sabiamente, por meio da oração, do jejum e da palavra, ele venceu. Embora fisicamente frágil, o Senhor Jesus estava espiritualmente forte. Porque Jesus, ele estava fisicamente frágil, porque ele estava 40 dias sem comer. Mas fisicamente, mas espiritualmente, ele estava cheio do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, louvado seja Deus, aleluia. Vemos que Jesus, ele foi tentado em todas as áreas, né? Em 3 áreas físicas, o Senhor, ele foi tentado, né? Então podemos dizer que Jesus foi tentado em 3 áreas, né? Que é a área física, a natureza divina e a área espiritual. Satanás, ele tentou o Senhor na área física, na natureza divina, louvado seja o nome do Senhor Jesus, e na área espiritual. Na área física, o diabo tentou, pedindo que o transformasse pedras em pães. Após sentir fome devido ao processo do jejum, pois isso revelaria que ele era o Filho de Deus. Na área da natureza divina, o diabo tentou Jesus, pedindo que ele se atirasse do pináculo do templo, pois os anjos o guardariam. Está em Mateus 4, 5, 6. E na área espiritual, o diabo tentou o Senhor, desafiando a evitar o caminho da cruz, para estabelecer um reino pela sua força, o que seria prontamente aceito pelos judeus. Mas era necessária apenas uma coisa: Jesus deveria adorar ao diabo. Se Jesus estivesse aceitado ali, aleluia, caído nas tentações de Satanás, ele teria que adorar Satanás. Aleluia. Mas o Senhor não cedeu. Então não adore Satanás. Não adore a ele, aleluia, nos prazeres dessa carne, nos prazeres mundanos, na mentira. Quando que uma pessoa adora Satanás? Quando ela se torna uma pessoa falsa, quando ela se torna uma pessoa invejosa, quando ela se torna uma pessoa facciosa, quando ela se torna uma pessoa adúltera, quando ela se torna uma pessoa, né, que tudo dela é do engano, tudo dela é pecado. Na cachaça, no cigarro, na prostituição, nos roubos, nos desvios de caráter, a pessoa está adorando a Satanás, está servindo a ele, está sacrificando os seus desejos, as suas vontades a Satanás, e está adorando a ele. E por esse meio, Satanás, ele se fortalece, ele ganha terreno. Por quê? Porque quando a pessoa faz a vontade dele, ela deixa de fazer a vontade de Deus. Uma pessoa que peca, o espírito dela se entristece. A pessoa sabe que está errado e errada, mas ele não consegue muitas vezes deixar. Ele está servindo a Satanás, as vontades de Satanás. Ele está fazendo a vontade do inimigo. Mas quando você se rende ao Senhor, você começa a fazer a vontade de Deus. E você diz um não a Satanás, e ele tem que lhe deixar. Ele tem que deixar você em paz, porque você está rendido aos pés do Senhor.
Assim podemos dizer que o nosso Senhor foi tentado na área física com as necessidades humanas, em sua natureza divina, com a ideia de ostentar seus divinos atributos, louvado seja o nome do Senhor Jesus, ao público, e na área espiritual no sentido de idolatrar outro ser. Então, cuidado com a idolatria. Porque Deus, quando ele abandonou aquele povo ali de Israel, foi por causa da idolatria. Nada aborrece mais a Deus do que a idolatria, porque quando a idolatria entra, todos os outros pecados que afastam o homem de Deus entram também. Então, nosso Jesus, ele venceu o diabo com a palavra de Deus e em todas as áreas da tentação, ele respondeu. Está escrito. Na primeira tentação ele diz, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Na segunda tentação ele disse, está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Na terceira tentação ele disse, vai-te Satanás, porque está escrito. 3 vezes o Senhor disse, está escrito. Satanás também falou, está escrito. Então houve um duelo ali no mundo espiritual. Mas Jesus venceu o adversário com a palavra, o jejum e a oração. Não tentarás ao Senhor teu Deus. Na terceira tentação ele diz, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Nessa batalha espiritual contra o diabo, nosso Senhor sempre apelou para a exposição da palavra de Deus. Isso significa que ele via a Escritura como autoridade suprema da fé e da prática. Aleluia. Assim, ao lado da oração e do jejum, conforme já estudamos, devemos vencer o inimigo e seus ardis tentadores com a palavra de Deus. Aleluia. Efésios 6, 11, 17. Imitemos ao nosso divino mestre. Então, amados e amadas, só vencemos o inimigo com a palavra de Deus. Se eu só orar e jejuar, não vai estar completo. O inimigo ele vai dar trabalho para sair. Mas se eu oro, jejum e medito na palavra de Deus, o inimigo ele cai por terra. Porque a palavra de Deus ela está acima de tudo, de todas as coisas. Ela está na frente do jejum, da oração. Ela está à frente de tudo, porque a palavra é a própria boca de Deus falando conosco. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nosso Senhor, ele venceu o diabo com a palavra de Deus. Se vocês gostarem, compartilhem, se inscreva, deixe o seu joinha, não esqueçam, em nome de Jesus, aleluia, e me ajude a fazer a obra de Deus, partilhando a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Eu agradeço a todos que têm se inscrevido, Oh, glória a Jesus, louvado seja Deus. Me ajude a alcançar os 1000 inscritos. Me ajude em nome do Senhor Jesus. Eu conto com a tua ajuda. Eu não quero dinheiro, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu não boto pix pedindo dinheiro a vocês. Não. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu só peço com carinho, aleluia. Com carinho, com amor, com respeito, aleluia. Que vocês, se inscrevam no meu canal. Deixe o seu joinha, louvado. Mesmo que você não goste, mesmo que você não goste desta aula, você pode gostar de outros conteúdos que tem aí, outros vídeos, Então deixe o seu joinha, se inscreva e me ajude a partilhar a palavra de Deus, amém? Amo todos vocês. Glória a Jesus, aleluia. Agora nós vamos para resistindo à tentação, Todos nós, somos tentados. Luna, vem cá. Todos nós somos tentados. Todos nós somos tentados. Por mais que observemos as disciplinas da oração e do jejum e da leitura da palavra de Deus, o inimigo não deixará de nos tentar. Então, na nossa trajetória, sempre seremos tentadas e os varões sempre serão tentados. Sempre vai aparecer uma mulher bonita, sempre vai aparecer algo na sua frente para querer fazer você pecar. Mas você tem que fazer o quê? Fugir. Fugir do pecado. José, ele fugiu do pecado. Então, fuja. É aparência do mal, tem aparência do mal, fuja.
Glória a Jesus. O inimigo não deixará de nos tentar. Por esse motivo, temos de estar conscientes a respeito, visto que vivemos em uma cultura pós-moderna, que, por meio de seus artistas, escritores, filósofos e até mesmo teólogos, intentam naturalizar o relativismo, procurando nos moldar conforme seus costumes mundanos. Então, temos que ter cuidado. Não é todos que lêem a Bíblia, que obedecem os mandamentos de Deus, que está nos princípios de Deus. Não. Né? Você vê que até teólogos, eles intentam, né, naturalizar, né, o pecado, né, relativar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, o pecado. Deixa passar, acontece, é normal. Não, não é normal. Então, não vamos nos acostumar com o pecado, nem, né, com a modernidade deste mundo. Por quê? Porque não agrada a Deus. Aleluia. Diante disso, somos encorajados pelas Escrituras a assumir a postura de Cristo e não se conformar com este mundo, que está em Romanos 12, né, 2. Romanos, glória a Deus, aleluia. Romanos 12, 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus, aleluia. Romanos 12, Romanos 12, 2, diz assim: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós não devemos nos conformar, louvado seja o nome do Senhor Jesus, com o mundo, mas devemos transformar, aleluia, nos transformar, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Devemos sermos transformados com a palavra de Deus, devemos sermos renovados e renovadas com a palavra de Deus, aleluia. Devemos, aleluia, entender, aleluia, qual é a boa e perfeita vontade do Senhor para a nossa vida, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Ele diz: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Glórias a Jesus. Então, como nós devemos rejeitar a tentação, né? Há uma célebre frase, louvado seja o nome do Senhor Jesus, do reformador Martim Lutero, né, que ele diz assim: você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles se instalem com seus ninhos. Foi o que eu acabei, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, de falar. Nós não podemos, né, louvado seja o nome do Senhor Jesus, evitar que o pecado, né, que o passarinho ele pouse na nossa cabeça, mas nós podemos evitar que o passarinho faça ninho sobre a nossa cabeça, que o pecado faça morada em nosso coração. Então ele pode até vir em nossa frente, em nosso encontro, mas nós temos, aleluia, a palavra de Deus e o Senhor Jesus para fugirmos de todo pecado e de toda aparência, né, do que é engano, tudo que é mal nós devemos fugir. Porque se eu estou vendo que algo vai fazer eu me afastar do Senhor, então eu devo fugir. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas, aleluia, louvado seja Deus por nós, né? Podemos impedir que eles se instalem com seus ninhos. Embora não seja um versículo da Bíblia, a frase revela uma verdade que encontramos na palavra de Deus. Podemos percebê-la na figura de José, diante da mulher de Potifar, em Gênesis 39, 12. Na atitude de Jó em fugir do mal, está em Jó 1:1. Assim não podemos impedir que a tentação apareça, mas com a força do Espírito Santo podemos evitar que ela nos domine, que ela nos domine.
Por isso precisamos seguir o que o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo. Fuja de tudo que estimule as paixões da juventude. Então, tudo que estimula a você pecar, a jovem, adulto, velho, senhor, né? Tudo que estimula a gente pecar, devemos fugir, porque não agrada ao Senhor. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Portanto, ao longo da nossa jornada, a melhor estratégia é fugir da tentação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. No meio da nossa caminhada, é possível que o crente ceda à tentação. E por isso, rompa a comunhão com Deus. Contudo, é possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados. Quantas vezes as pessoas caem, né? Na fornicação, na prostituição, masturbação, no roubo. A pessoa, ela cai, né? E acaba se desviando dos caminhos do Senhor. Mas para que ela venha ter a sua comunhão restabelecida com Deus, é necessário que o pecado seja confessado. E tem pessoas que pecam e ela não confessa. Ela vai até o pastor e fala, mas ela não confessa para a igreja. E está errado, porque tem que confessar para a igreja. Se não existe confissão, não existe perdão e não vai haver arrependimento. Pode ter certeza que na primeira tentação, de novo que for tentado, vai cair. Porque para ter força em Jesus, precisa haver a confissão e o arrependimento. Para que Jesus possa ajudar, tem que haver confissão e arrependimento. Se não confessa, não se arrepende. Se não confessa, não se arrepende. Se é confessado ao pastor, tem que ser passado para a igreja. Tem que ser passado para a igreja. Principalmente quem faz parte da frente da obra. Tem que ser passado para a igreja. É bíblico. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode até não passar tudo. Aleluia. Mas o pastor, ele tem como obrigação de chegar até a frente e botar aquela pessoa ali na frente. Olha, tal pessoa está pedindo perdão à igreja. E ali a pessoa, né, pede perdão à igreja. Ela não precisa entrar em detalhes. Mas ela pede ou ele perdão à igreja. E a igreja, ela vai perdoar em nome de Jesus. Mas se não houve confissão na frente da igreja, não está perdoado. E a brecha está aberta. E na primeira oportunidade, Satanás, ele vai lhe tentar e você vai cair novamente. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. É possível restabelecer o relacionamento com Ele por meio da confissão de pecados e arrependimento e quebrantamento espiritual. Há um caminho de cura e de restauração para quem age dessa maneira. Provérbios 28, 13. Aleluia. Por essa razão, em caso, aleluia, de ceder à tentação, não tentamos, aleluia, nós justificar, culpar os outros ou ignorar os atos pecaminosos. O caminho divino é de confissão, arrependimento, para desfrutar do perdão. Então, tem que haver, né, uma confissão, tem que haver arrependimento. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus, aleluia. Sem confissão, sem arrependimento, não há. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Remissão, né, de pecados. Provérbios, aleluia, 28. Provérbios 28. Provérbios 28. Diz assim. Vocês que já me acompanham há mais tempo aqui sabem, né, que quando é um vídeo de ensinamento, ele é mais longo, né? Provérbios 28, aleluia, 13, diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem-aventurado o homem que continuamente teme
aleluia, ao Senhor. Mas o que endurece o seu coração virá a cair no mal. Aleluia. Então, vocês que me seguem aqui sabem, né, que eu tenho vídeos longos aqui que são de ensinamentos. Aleluia. Peço a vocês que assistam, que curtam. Louvado seja Deus, que são ensinamentos da palavra de Deus. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Então, chegamos, né, ao final da nossa aula e a nossa conclusão diz assim: semelhantemente ao Senhor que foi tentado em tudo, mas não pecou, Hebreus 2, 18, 4 e 15, podemos seguir o caminho de não sermos seduzidos pela tentação. Assim podemos desfrutar mais de uma vida em santidade e comunhão com Deus. Por isso, ao oferecermos resistência à tentação ao longo da jornada, lograremos êxito e receberemos a coroa da vida. Tiago 1, 12. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, fuja da tentação, não ceda ao inimigo. Né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus, Ele é contigo. Deus, Ele é conosco e Ele vai nos dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Se inscreva, deixe o seu pedido de oração, o seu joinha. Louvado seja Deus, me ajude nesta obra. Aleluia. É um vídeo longo porque é de ensinamento, né, da palavra de Deus. Fiquem todos e todas na paz do Senhor Jesus.